Nós vamos agora tratar da descrição. Vamos ver que a descrição pode ser objetiva, ou descrição técnica, e literária, ou descrição subjetiva. Então, objetiva e subjetiva. A objetiva é uma descrição mais técnica e a subjetiva é a descrição literária. Primeiramente, é importante que nós saibamos que a descrição pode ser feita de pessoas, de objetos, de ambientes ou de paisagens. Quando nós descrevemos pessoas, nós temos de nos preocupar, sobretudo, com características físicas e psicológicas. Então, para descrever pessoas, nós nos preocupamos com características tanto físicas quanto características psicológicas, na hora de descrever pessoas. Quando nós descrevemos objetos, temos que nos preocupar com as dimensões, com o tamanho do objeto, com brilho, textura, ou seja, com as características do objeto. Quando escrevemos ambientes e paisagens, temos que nos preocupar com o pano de fundo, né, ou com os elementos mais próximos. Há que se estabelecer uma diferença entre ambiente e paisagem. Considera-se ambiente tudo que está em lugar fechado e paisagem tudo que está a céu aberto. Então, quando você vai descrever, por exemplo, esta biblioteca, esta sala de aula, para uma pessoa, você usa a técnica de descrição de ambiente. Se você tiver de descrever, por exemplo, uma praça, um elemento externo, aí você usa a técnica de descrição de paisagem. Considera-se ambiente tudo que está coberto, tudo que está dentro de alguma coisa. E paisagem, tudo que está a céu aberto. Está clara essa diferença? Então vejam, para descrição você pode fazer uma descrição objetiva, também chamada de descrição técnica, ou subjetiva, uma descrição literária. Vamos agora nos valer aqui do nosso livro, né, na página 203, que trata das técnicas de descrição. É importante destacar que existem técnicas para descrever pessoas, técnicas para descrever objetos, técnicas para descrever ambientes e paisagens. Nós temos de nos preocupar, sobretudo, na descrição de pessoas, porque quando você está fazendo uma narrativa, precisa descrever personagens. Então é importante que você se atenha, né, às características, né? Características, tanto físicas quanto psicológicas. Cometemos um erro aqui na grafia. Características, tanto físicas quanto psicológicas, na hora em que você está descrevendo pessoas. Na descrição de objetos, nós também temos algumas particularidades, assim como na descrição de ambientes e de paisagens. Observemos, então, a questão da descrição. A descrição técnica pode ser também técnica e pode ser literária, objetiva e subjetiva. A descrição técnica procura mostrar o objeto ou a pessoa ou paisagem, né, destacando suas partes essenciais, sua finalidade, enquanto que a literária procura reproduzir o objeto ou a pessoa de forma estética, apelando para a sensibilidade. Eu posso definir como sendo descrição objetiva, posso fazer uma comparação, é como se fosse um retrato, como se fosse uma foto. Quando você descreve uma pessoa objetivamente, é como se você tirasse uma foto dessa pessoa. E a descrição subjetiva literária é como se fosse uma pintura. Se você pegar uma pessoa, tirar uma foto dela, pode ter certeza absoluta de que vão aparecer as características do jeito que a pessoa é. Então você está fazendo uma descrição objetiva. Descrever objetivamente, descrever tecnicamente, é preocupar-se em fazer um retrato fiel dessa pessoa, ambiente ou paisagem que você esteja descrevendo. Agora, quando você faz uma descrição subjetiva, você vai além daquilo que está presente, ou seja, você apela para a sensibilidade, você usa recursos estilísticos, recursos metafóricos, por exemplo. Então você usa a descrição subjetiva para os textos literários, principalmente. É como se você fizesse a pintura na descrição subjetiva e uma fotografia na descrição objetiva. Vamos ver aqui um exemplo de descrição técnica e de descrição literária. Para isso, nós vamos nos ater aqui a exemplos, né, de descrição de pessoas, né, para a descrição de estabelecer essa diferença entre a descrição técnica e a descrição literária. Vamos usar dois exemplos aqui de descrição de pessoas. Vamos só
nos organizar aqui para pegar esses elementos da descrição de pessoas e descrição tanto na parte física quanto na parte psicológica, mas em termos técnicos ou em termos literários. Por exemplo, uma descrição objetiva. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito dos ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, aquela mesma dera alguns pontos. Esse texto é de Dom Casmurro Machado de Assis, está na página 64. Pois bem, observe que nesse texto a preocupação do autor foi descrever a personagem, no caso aqui Capitu, quando ainda uma menina de 14 anos, e ele descreve, sobretudo, Capitu do ponto de vista objetivo. Ele faz um retrato de Capitu. Quem é Capitu? Capitu era uma criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, vestido de chita, meio desbotado, cabelos grossos, duas tranças, as pontas atadas uma à outra, desciam-lhe pelas costas, morenas, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, boca fina, queixo largo, as mãos bem curadas, bem cuidadas, né, apesar das atividades rudes que ela executava. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, aquela mesma dera alguns pontos. Então ele descreve objetivamente a personagem, ele faz um retrato verbal da personagem Capitu no auge dos seus 14 anos. Veja que a preocupação do autor foi descrever objetivamente, usando uma linguagem real, uma linguagem própria. Não usou recursos metafóricos, não usou linguagem literária para descrever Capitu. Agora vamos comparar com outro fragmento de um texto aqui, em que nós vamos ver essa diferença. Aqui a descrição é de Helena Parente, né, fazendo a descrição de uma personagem chamada Nadir, na página 65. Ele diz assim: Nadir é destas moças que a gente olha e sabe que não se casam. Magra, magreza de osso ao sol. Feia, feieza de constranger na sombra. Nadir venera Alice, coordenadora do Senacult, Centro Nacional de Cultura. Nadir toda unânime. Passa o mês pensando nos pratos que vai preparar quando Alice vier. Festejadamente. As flores no quarto de Alice. A colcha de crochê que Nadir fez para a cama de Alice. Os chinelos azuis que Nadir bordou para os pés de Alice. O apartamento produzido para a presença de Alice. O gatinho branco angorá que Alice deu para Nadir, com fita nova no pescoço, o laço bem meditado. Veja que neste caso, a autora, né, Helena Parente, descreve essa personagem Nadir, mas ela não se preocupa em dizer as características físicas ou características psicológicas reais de Nadir. Ela usa linguagem metafórica. Ela dá para nós a impressão de que Nadir é uma pessoa que não tem vida própria. Ela vive em função da amiga Alice. Então, ela simplesmente só sobrevive com a presença de Alice. Toda unânime em relação a Alice, né? Primeiro, ela fala magra, magreza de osso ao sol, feia, feieza de constranger na sombra. Veja que ela sai do lugar comum da linguagem objetiva para a linguagem literária, para a linguagem subjetiva, a linguagem metafórica, de modo que nós saibamos que Nadir é uma pobre coitada, que não tem vida própria, né, que vive em função da amiga Alice, né? Festejadamente, fazendo tudo para Alice, preparando o apartamento para quando Alice vier. Ou seja, essa é a preocupação da linguagem literária, da linguagem subjetiva. É sensibilidade, é apelar para a sensibilidade do leitor. Você lê o texto, fica com pena da pobre Nadir, né? Pela forma como a autora a descreve. Veja que ela não falou de altura de Nadir, não falou da cor da pele de Nadir, do cabelo de Nadir, né, do corpo físico. Ela simplesmente vai colocando características mais psicológicas, de modo que você entenda Nadir sob um ponto de vista bastante subjetivo. Essa é a diferença principal entre a descrição objetiva e a descrição subjetiva.
Agora, é importante que nós saibamos também, consoante foi visto aqui, que quando você vai descrever pessoas, procure mesclar características físicas com características psicológicas dessa personagem. Então, não adianta fazer apenas uma descrição do aspecto físico. É importante que o leitor tenha a visão dessa personagem, né? Seja uma personagem de forma objetiva ou subjetiva, mas com características físicas e psicológicas dessa personagem. Quando você descreve objetos, a preocupação já é um pouquinho diferente. É apenas com os elementos que constituem o objeto. Por exemplo, eu vou descrever este pincel para você. Se você não conhecer este pincel, se você estiver, por exemplo, do outro lado da linha, né, nós estamos falando pelo telefone, eu começo a falar das dimensões deste objeto, as partes que compõem esse objeto, ó, pelo menos duas partes, né, a tampa e o corpo do pincel. Eu falo da cor deste objeto, eu falo da textura deste objeto, a dimensão. Você vai formando uma fotografia. Se eu não falar da dimensão, você pode pensar que é algo gigantesco. Se eu não falar da dimensão, você pode pensar que é algo minúsculo. Então eu digo, faço uma comparação. Este pincel, eu digo para você, é do tamanho mais ou menos de um aparelho de telefone celular. Você já tem mais ou menos uma ideia, né, do tamanho. Eu falo que o formato dele, um formato cilíndrico. Eu falo da textura, do material de que é feito, do brilho, da cor. Então, tudo isso vai lhe dando uma dimensão exata desse objeto. Porque se você não fizer isso, a pessoa que estiver lendo a sua descrição ou que estiver ouvindo a sua descrição, sem conhecer o objeto, não vai conseguir formar na sua mente o retrato preciso desse objeto. É importante destacar que já houve casos, por exemplo, de provas de vestibulares pedindo para você fazer a descrição de um clipe. O que é clipe? Clipe é aquele pequeno objeto, né, que nós usamos para prender folhas de papel, né? Tem mais ou menos este formato aqui, né? Veja só, vamos supor que a pessoa não saiba o que é um clipe. Aí você vai falar das características do clipe. Vai falar do material de que é feito, né? Geralmente é um arame que, dando duas voltas sobre si, assume a conformação de uma torre de igreja. Você vai dizer, mas espera aí, torre de igreja é uma coisa gigantesca, mas você vai falar do tamanho, aproximadamente 3 centímetros, aí a pessoa já tem uma noção precisa desse objeto, né? Veja que é um único fio de arame, né, que, dando duas voltas sobre si, assume essa conformação de uma torre de igreja. Aí você vai falar do brilho, né? Geralmente tem um brilho metálico. Você vai falar do material de que é feito, a finalidade. Para que serve um clipe? Né? Para prender folhas de papel, para organizar folhas de papel. Então, tudo isso são características que você fala do objeto, de modo a formar uma fotografia na mente do leitor. Você precisa de descrição de objetos para quê? Principalmente quando você está fazendo, por exemplo, um relatório, você precisa da descrição de um objeto que você esteja necessitando descrever. Se você está fazendo um texto narrativo, contando uma história, você precisa saber as técnicas de descrição de um objeto, né, dos móveis que compõem um ambiente, por exemplo, né? Então, daí a necessidade de você saber descrever objetos. Ambientes e paisagens, né? Consoante nós vimos, a diferença entre ambiente e paisagem é que ambiente é tudo que está em lugar fechado e paisagem tudo que está a céu aberto. Quando você descreve ambiente, você fala, por exemplo, desta sala. Você vai falar de uma série de características desta sala, por exemplo, o tamanho da sala, as paredes, né, a altura da sala, você vai falar da cor das paredes, do teto, do piso, você vai falar dos móveis que compõem o ambiente. Por exemplo, aqui você pode ver, nós temos os livros aqui numa estante, nós temos um quadro, né, um quadro branco, então são os elementos que fazem parte deste ambiente. Essa é a preocupação que você tem de ter. Agora, de uma forma organizada. Por exemplo, se você começa a falar desta sala, fala do tamanho da sala, das dimensões da sala, fala dos móveis, fala do piso, do teto, mas sem uma ordem, o leitor vai ficar confuso. Daí a necessidade de você começar a descrição da esquerda para a direita, por exemplo, ou da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, mas sempre numa ordem, de modo a que o leitor vai formando na sua mente uma fotografia desta sala. Aí vai falar
das cores, né, que predominam, do ambiente, da atmosfera, né, que paira no lugar, da ventilação, né, do cheiro que há no lugar. Então, tudo isso vai dando uma dimensão exata para o leitor ou ouvinte a respeito daquele ambiente. E no que se refere às paisagens, aí a preocupação já é com relação a plano de fundo e plano mais próximo, né? Quando você descreve, por exemplo, uma paisagem, você fala daquilo que está mais próximo do observador e daquilo que está mais distante. Vamos supor, você está descrevendo a Praça dos Três Poderes em Brasília, você está ali nas proximidades, vamos supor, da bandeira nacional, né? Do pavilhão nacional, aí você vai falar dos prédios que estão mais próximos, né, os três poderes ali, o prédio do Congresso, em frente, o lado esquerdo do Supremo, do lado direito o Palácio do Planalto. Aí você vai falar das coisas que estão mais distantes, você vai falar da esplanada dos ministérios. Então isso vai fazer com que o leitor tenha uma noção mais clara a respeito daquela paisagem. E naturalmente você vai falar a respeito daquilo que compõe a paisagem, né? Por exemplo, as avenidas, as largas avenidas naquele setor, os coqueiros, né, ali do palácio, por exemplo. Então, tudo isso vai dando uma dimensão exata a respeito da paisagem. Preocupação que você deve ter na hora de descrever. Vai descrever pessoas? Preocupe-se com características físicas e psicológicas. Vai descrever objetos? Procure caracterizar bem os elementos de que são feitos esses objetos. Vai descrever ambientes e paisagens? Procure formar um retrato de modo que o leitor tenha noção exata daquele ambiente, daquela paisagem. Preocupação em ser uma descrição técnica objetiva ou literária subjetiva. Técnica objetiva, principalmente para documentos oficiais, subjetiva, principalmente para textos literários. Essa é a preocupação que você tem de ter. Na sequência, nós vamos tratar da narrativa, dos elementos da narrativa, vamos aprender a contar histórias com os elementos da narrativa. Vamos lá?